Eu sou o JA e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da muda vocal e sobre a saúde da voz também. Hoje eu vou fazer uma live super especial com uma das maiores otorrinos, chamada Sabrina Farnese. Olá, doutora! Olá, olá, olá! Show de bola! Acho que tem um efeito, tem não? Tem um efeito bom. Tem um filtrozinho. Filtrozinho, eu amo Eu, todo go dia. eu gosto também. Boa noite a todos. Meu nome é Sabrina Farnese, eu sou médica otorrino, tá, gente? Sou laringologista e trabalho aí com a voz artística aí de vários pacientes, de vários cantores, atores. A gente cuida aí dessas vozes maravilhosas, lindas e que sempre tem que estar aí, ó, perfeitas, né? Porque tem uma rotina de shows, rotina de lives, de gravações, e é muito difícil muitas vezes. O tema da live hoje é muda vocal. A muda vocal é um processo que todos nós passamos, né? Tanto homens como mulheres, né? As crianças, normalmente de 12 anos em diante, começa o processo da muda vocal. A nossa corda vocal, ela é localizada na laringe. E quando a gente vai atingindo aí a puberdade, ela também cresce, tá? E quando ela cresce, ela tem algumas adaptações, né? Ela cresce muito rápido e os músculos que ficam ao redor, que tem na própria prega vocal, eles demoram um pouquinho para se adaptar. Então, muitos cantores, muitas pessoas que usam a voz e até as pessoas que não usam assim profissionalmente, elas têm alguns problemas com essa transição. No homem, né? No homem, o crescimento da laringe é muito maior do que da mulher, mas não quer dizer que as mulheres também não passem por problemas com a muda vocal, né? Então, a muda vocal, ela tem alguns problemas muitas vezes. Nós chamamos de disfonias da muda vocal. Essas disfonias, elas podem acontecer com qualquer pessoa, mas é mais comum, sim, nos homens. Ela pode ser de causa endocrinológica, né, por um problema hormonal, ela pode ser por causa psicogênica e ela tem também outras situações aí que ocorrem e que causam essas disfonias. Essas disfonias, elas têm algumas classificações. Elas são por mutações ou ela pode ser por falsete mutacional. O mais comum é o falsete mutacional, mas normalmente no falsete mutacional, a voz desse adolescente ela é um pouquinho diferente. Ela não é uma voz somente mais aguda, ela é uma voz disfônica, é uma voz rouca. E isso é muito característico dessa disfonia. Existem algumas disfonias aí por mutação, muitas vezes acontece antes, né, do término da muda. A muda, ela é de 12, normalmente, até os 15 anos. Normalmente nas meninas acontece a parte mais comum, mais para 12. E nos meninos, lá para os 14, é o mais comum. Mas entre os 15 e 16 anos, a gente já espera que essa muda já tenha acontecido. Acontece em alguns casos que demora um pouquinho mais. Com 15 anos começa a aparecer uma disfonia. Isso a gente chama de uma disfonia de mutação retardada, mais lá para trás. Mas sempre há tratamento, sempre há opção dessa pessoa ter a voz restaurada e a voz tenha realmente o timbre que ela vai ter, ok? Quem tiver alguma dúvida, a gente vai abrir para a caixinha de perguntas, tá bom? Para vocês e espero que vocês entendam. Outra coisa que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o Jota. O Jota, ele chamou muito minha atenção nesse processo de muda vocal. E quem conhece a música do Jota, o Jota canta desde os 6 anos. Isso é algo... Você está com 23, né, Jota? Isso, 23. 23 anos, então desde 6 anos ele canta até os 23. Então ele passou muito bem por essa fase da muda. Ele sabe muito bem como foi para ele essa situação, como foi passar pela muda e como é, de repente, a cobrança do público com a voz do cantor. Porque isso, a muda vocal, ela gera também muitos problemas de ansiedade, muitos problemas relacionados à parte psicológica, porque existe uma cobrança, né, daquela voz, muitas vezes, de homem, ou aquela voz que quer permanecer naqueles agudos, permanecer com alguma potência. E quando chega na muda, esse músculo, às vezes, não se adaptou. Então, existem quebras, cada mês é uma voz diferente, é um timbre diferente, são notas que se perdem. Normalmente,
essas notas vão para as mais agudas. Outra coisa que eu vou falar para vocês, quem não sabe, quem é músico ou quem é professor de canto, é que na muda vocal, a mulher, ela perde, mais ou menos para o grave, ela perde 2 a 3 notas, elas descem. E para o homem, são 1/8 do piano. Então, você desce 1/8 do piano quando você passa pela muda vocal. Então, imagina como sua voz mudou. Como ela ficou mais grave. É isso mesmo. Inclusive, você falando, eu me lembrei como é que foi toda essa questão aí. Acho que foi mais ou menos numa idade de 14 para 15 anos que ocorreu essa muda vocal. E eu me lembro que eu estava, inclusive, fazendo uma série de eventos, de shows. E eu comecei a gravar um CD, meu primeiro álbum por uma gravadora. E aí a gente estava no estúdio, eu acabei me esforçando muito para gravar. A gente gravou com mais ou menos 14, 15 músicas em um dia. E eu acho que isso exigiu muito fisicamente. Depois desse dia, eu comecei a perder a minha extensão e ganhar graves. Acho que isso acontece muitas vezes pelo crescimento realmente da laringe, né? Você ganha graves, mas você já começa a não ter extensão. Na passagem começa a quebrar, começa a ter várias situações por causa dos músculos. Os músculos, eles demoram um pouquinho para hipertrofiar, para eles crescerem também, para fazer uma hiperplasia, assim que a gente chama. Então, ele acompanha aos pouquinhos e vai acompanhando o crescimento e você vai se adaptando a estas mudanças. Então, isso ocorre realmente mesmo pela parte endocrinológica, né? Os hormônios, eles começam a aumentar no menino, então tudo começa a crescer e começa a acontecer isso. Uma coisa engraçada também que eu queria te perguntar, quero para você falar pro pessoal. Como foi aí essa situação que você viveu de ser uma criança cantora que de repente tinha um repertório e ver que você estava com a voz mais grave e que tinha que seguir esse repertório? Como foi para você? Isso foi uma pressão muito grande? Uma pressão e um desafio muito grande, porque as tonalidades eram super agudas e também a galera esperava um resultado e como estava no CD, como estava na apresentação. Para mim entender tudo isso, que era um adolescente e tal, foi muito difícil, uma cobrança muito grande, uma pressão muito grande. E aí o que me levou mesmo a ter calma, né, nesse momento, foi buscar novas referências. Eu passei a minha vida toda escutando vozes femininas, né, porque era mais confortável para mim a questão da tonalidade. Aí eu comecei a estudar outro tipo de referência musical. Eu não gosto de citar nome, mas o Justin Bieber, que é um artista que me ajudou muito, também estava passando por uma muda vocal nessa época. Até hoje tem um documentário ele falando que ele também sofreu uma pressão muito grande, teve problemas na voz e tal. E isso me ajudou muito, porque eu falei, cara, então isso não é um problema, isso acontece com todo mundo. E então o que eu preciso agora é encontrar um conforto e criar novas memórias vocais, né? Isso é excelente, né? Que você conseguiu ter profissionais também com você na época, ajudando com a sua voz. Isso foi excelente para que você conseguisse chegar realmente na sua voz, porque a sua voz, no timbre que ela é, na sua tessitura, essa é a voz que vai gerar conforto para você. Não é uma voz que está fora, né, da sua voz, como era a sua voz, muito aguda. Quem conhece o Jota, eu conheço as músicas do Jota, da época ele tinha 16 anos, e você não imaginava que a voz era do Jota. Hoje que você escuta o Jota cantando, você fala, não é o mesmo. Então você viu como essa voz cresceu, como essa voz agora está firme e como ela está linda, porque essa é a sua voz. Exatamente, eu acho que é uma questão de aperfeiçoamento, né? Você, com o passar do tempo, vai se conhecendo melhor. Eu, por exemplo, eu não gostava dos meus falsetes quando eu era adolescente, porque não tinha uma plenitude na hora da projeção ali. E agora eu já tenho um pouco mais de afinidade na hora de gravar. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo o que a gente gosta, o que a gente pode melhorar, o autoconhecimento, né? Acho que isso é ótimo. A gente podia abrir para as perguntas, se você quiser. Isso! Vamos ver aqui o que vocês estão perguntando. Por favor, sejam sérios com a doutora. Não, por favor, não me deixem passar vergonha. Ó, gente, hoje é dia do otorrino. Por favor, não me maltratem. Olha aqui, doutora. Uma pergunta para você. Doutora, qual a parte mais difícil na sua profissão? O Neto Bruder está perguntando. Qual a parte mais difícil na sua profissão? O mais difícil na minha profissão é perder um paciente. Isso é o mais difícil. Uau, olha aí. Eu ainda não me adaptei. Eu, assim, fico arrasada. Assim, se eu chegar, souber que um paciente meu
ou que eu não pude ajudá-lo, que não cheguei a tempo. Isso, para mim, é o pior. Vamos ver mais. Saludos desde Porto Rico. É gente de Porto Rico por acá. Saludos, saludos. Tem gente até da França aqui, doutor. Tu parles français. Francês eu não sei falar. Ainda não. Nem eu. Vou Eu nem tô responder vendo uma que eu aqui. li aí, se todo mundo pode cantar. Então vamos lá. Todo mundo pode cantar? Todo mundo pode cantar, gente. Cantar requer treinamento, tá? Se você treinar, se você se esforçar, se você se cuidar, você pode cantar sim. Você não, tem pessoas que não dá para cantar igual a Whitney Houston, mas vai cantar. Interessante você falar isso, porque muita gente me pergunta se eu cheguei a fazer aula de canto. E eu cheguei a fazer aula de canto quando eu era adolescente, mas o que me ajudou mesmo foi ouvir. Ouvir muita referência e repetir, ouvir, repetir. A questão também das técnicas vocais, melisma, do belt. Então, isso me ajudou bastante, ouvir e repetir. É exatamente, é treinamento. Você tem que treinar. Tem uma pessoa perguntando aqui, doutora, o que mais influencia na perda da voz? Olha, a perda da voz, a pessoa perdeu a voz completamente. O que mais, assim, eu posso dizer que é mais comum de uma pessoa perder a voz totalmente é por causa de um trauma vocal. A pessoa gritou muito, a pessoa fez aí muito esforço vocal, assim, brusco, e perdeu a voz e vai ficar rouco aí, sem voz aí por uns 2, 3 dias. E associado também, uma outra causa também muito assim, comum é a laringite. Ela inflama, né, a corda vocal, você está gripado, sintomas gripais, e de repente a voz some por uns 2, 3 dias e depois vai voltando. Essas são as causas mais comuns de perder a voz totalmente. E lembrando que isso não é somente para cantores, não, né? Às vezes a pessoa no dia a dia, né? Vou dar esse conselho para minha irmã, que ela gosta de gritar bastante. Se ela gosta de gritar bastante, ela já está fazendo um trauma crônico na prega vocal, né? Então Olha ela vai aí. ter os famosos nódulos de prega vocal. Fala para ela aí, ó. Como foi a aceitação da mudança da voz? Tá me perguntando aí a Josi. Então, Josi, na verdade eu nunca estive só. Isso é muito importante, sempre ter acompanhamento. E várias pessoas já me ajudaram nessa questão, assim como a doutora está nesse momento me ajudando. Então é importante você procurar uma ajuda. Então a aceitação da minha muda vocal foi por causa de pessoas que trabalharam comigo todos esses anos aí, me ajudaram a entender que faz parte e que é preciso cuidar bastante. Olha, enquanto o pessoal está perguntando aqui, eu vou fazer uma pergunta para a doutora aqui, do dia a dia de um cantor ou de uma pessoa que quer seguir a carreira como cantor, o que é preciso para ter esse cuidado da voz no dia a dia? Eu sei que tem várias coisas a se falar, não vai caber num vídeo, mas o que você pode resumir para a gente? Eu acho que quem almeja cantar profissionalmente, ou o cantor que já canta, né, profissionalmente, cantar é algo que requer muita disciplina. Eu sei que é muito chato falar isso é algo muito que a gente não quer, a gente quer liberdade, a gente quer estar livre o tempo inteiro, mas a voz, ela é um pouco que você dá para ela retorna para você. É algo assim. Quanto mais você dá para ela, mais ela te retorna. Então, existe todo um cuidado, tanto com a respiração, tanto com a corda vocal em si, mas existem muitos cuidados com relação também à obstrução nasal, com relação às alergias, com relação à alimentação, com relação ao comportamento. Então, um cantor, por exemplo, ele tem sempre que ter um tom de voz médio, não ficar gritando, não ficar abusando da voz, falando aí em lugares que tem muito ruído. Isso é muito comum aí, o cantor, ele tá depois do show, acabou o show, com a voz cansada, ele vai para aquela festa, vai falar pra caramba, vai, né, ter uma alimentação ruim. Então, isso prejudica bastante o cantor. Depois que canta, tem que fazer aquele repousinho vocal. Né? Isso é difícil a beça, sempre tem um montão de gente esperando lá fora para conversar, para abraçar. Isso é bastante difícil. Ser cantor não é fácil, existe toda uma disciplina. Você vê que os grandes cantores aí que se mantêm com uma voz maravilhosa até hoje, eles tiveram disciplina. A disciplina é muito importante. É ruim se realmente tudo que a gente faz que seja algo de rotina, algo que a gente tem que seguir como se fosse
uma receita de bolo. É chato, mas é necessário. Então, o conselho é esse: disciplina. Enquanto você estava falando, eu lembrei que eu tive que readaptar a questão da alimentação, porque eu comia muita besteira, salgadinho, bolacha, e a questão da alimentação é primordial. Então, eu tive que mudar aí, comecei a me alimentar melhor nas viagens, e isso mudou totalmente a questão da minha saúde vocal, então isso é muito importante. Doutora, tem uma pergunta aqui que alguém mandou, achei muito importante, é um diagnóstico. Tenho uma dúvida, sinto dor quando vou tentar fazer voz grave. Uma dor aguda do lado direito, o que pode ser? Então, gente, quando você tem dor nos graves, quer dizer que os graves eles são feitos com a laringe mais baixa. Então, se você está tendo dificuldade com os graves, pode ser que você está fazendo muito esforço vocal. Então, isso acontece com algumas pessoas que fazem muita contração muscular, contração aqui do pescoço na hora de cantar. Então, precisa fazer o quê? Precisa saber como vai cantar, precisa ter ajuda na hora de cantar, um profissional que te acompanhe, que te ensine a cantar da maneira que não contraia tanto o pescoço. Quando você cantar, uma dica que eu te dou, você vai ficar de frente aí para o espelho e vai ver quanto que você contrai essa região. Se isso aqui tiver muito assim, ó, quer dizer que não tá legal. Tem que cantar mais relaxado, porque quanto mais você contrai, mais faz essa musculatura ficar tensa. E essas dores em fisgada mostra que isso aqui seu tá tudo tenso. Os graves, eles começam a perder quando a gente tem problemas nesse músculo que nós temos na corda vocal, chamado tiroaritenoide. Esse músculo, ele é muito importante. Então, se você começa a fazer muito esforço, ele fica cansado. Então, tem que aprender a cantar de maneira que não danifique. Isso pode ser um dos indícios de um calo, alguma coisa, doutor? Pode ser sim. Pode Se ser, a voz né? está tendo algum... Normalmente o calo, que a gente fala nódulos, é um pouquinho diferente, né? Aquela voz mais soprosa, tem algumas outras coisas. Essa questão aí dele aparece um pouco de laringite, a gente chama de laringite crônica. É aquela situação de fazer muito esforço, que também é muito esforço para falar, cantar, e a prega vocal fica aí muito danificada e faz muita força aí, dando essa dor aí fisgada. Então, isso pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo mil coisas. O melhor mesmo é o exame das pregas vocais, uma consulta com o otorrinolaringologista de voz, para que ele possa diagnosticar e tratar logo, antes que gere uma lesão. O Carlos está perguntando como saber se eu tenho refluxo. É bom a gente falar um pouquinho sobre o refluxo. Quais são os sintomas clássicos de refluxo? É aquele bolo na garganta, parece ter alguma coisa presa. É aquela voz suja, aquela voz que você vai fazer aqueles agudos, parece que tem uma coisinha no meio do caminho. É aquele pigarro, isso é comum no refluxo. É aquela azia, às vezes acontece você sentir aquele gosto metálico na boca. Às vezes pode ser que o alimento parece que fica indo e voltando. Sabe quando você se alimenta e parece que não digeriu? Você fica com aquele gosto assim meio amargo, parece que a comida está ali, mas não desceu. Então, isso são sintomas de refluxo. Tosse, pode ser que você tenha tosse também. E para diagnosticar o refluxo, existe dois profissionais. Existe o gastroenterologista e existe o otorrino, tá? O gastroenterologista é ele que faz alguns exames aí do refluxo e pode também te tratar aí com os seus sintomas. Não é obrigatório fazer exame para tratar refluxo. Uma outra pergunta que tem até uma polêmica em torno disso. Existe uma cirurgia, a cirurgia para afinar a voz. Dá certo hoje em dia para cantar? Existe uma polêmica em torno disso, né? Porque falaram até que o Michael Jackson fez uma cirurgia para não passar pela muda. Então, as cirurgias são as tireoplastias que a gente fala. E eu acho que a tireoplastia, ela ajuda muito para você mudar de uma voz para outra. Como assim? Por exemplo, uma voz muito aguda. Então, ele tem alguns problemas, né? A pessoa liga e alô, tudo bem? E ele se sente mal, ele está triste. Aí ele vai fazer uma tireoplastia para a voz ficar mais grave. Existem algumas situações que também, como a mudança de gênero, né? De você mudar aquela voz. Essas cirurgias, muitas vezes, elas são excelentes. Não estou dizendo que não são. Mas para cantar, pode ser que haja realmente esforço, porque não é realmente a voz que era de princípio. Então, às vezes, gera um pouquinho de esforço.
dependendo da tipoplastia, dependendo do tipo que for, seja para engrossar, seja para afinar. Então, muitas vezes, realmente, o cantor, né, a pessoa que quer cantar e fez uma cirurgia, vai ficar mais cansado. Isso é real. Mas para falar não vai ter problema nenhum. Eu não sabia sobre essa cirurgia, desculpa a minha ignorância, mas até na questão da transição de gênero, como você estava falando, eu imagino que muitas pessoas optam por essa cirurgia. Para falar, sim. Você tira uma tiroplastia, você tira alguém que fala muito agudo e sofre muito por uma voz grave. Mas uma voz grave que não vai ser uma voz grave de um cantor. Eu acho que a gente tem que ponderar. O cantor, ele, como eu falei, é uma vida de renúncia, é uma vida, muitas coisas não pode fazer, não pode fazer medicamentos sem o médico ter prescrito, não pode se automedicar. Essas coisas acabam com o alcance, com as notas musicais, é algo assim um pouquinho meio além. Então, sobre a muda, eu acho que ficou claro para vocês aí, mais ou menos, como é esse processo, como foi o Jota falou, que aconteceu com o Justin Bieber, né? Realmente, imagina, né? Um cantor desse nível, deve ser realmente uma pressão muito grande. Os cantores passam por isso. E a vida não é só glamour, a vida não é só fama. É bastante difícil aí essa pressão do público, a expectativa dos fãs, aquilo que esperam do cantor. Então, isso tudo, a parte psicológica, a parte de ansiedade é muito grande nos profissionais da voz artística. Não é só, e é uma vida de renúncia muito grande, porque se de repente faz uma coisinha a mais, não tem como cantar. Então, cantar profissionalmente não é tão fácil, né? Eles têm, não é aquela coisa assim, é cantor, não faz nada da vida. Não, gente, cantar é algo que requer muita disciplina e eles têm trabalho, muito trabalho, porque eles são atletas, né? Eles lidam aí com músculos muito importantes. Para finalizar aqui, Jota, qual o melhor horário para gravar? Doutor, eu queria que você me ajudasse com isso também, ó. Porque, não sei, para mim, qualquer horário rola, mas eu acho que, não sei, às vezes tem pessoas que gravam à noite, de manhã. Diz aí, doutora, qual a recomendação, qual o melhor horário? Melhor hora para gravar é a hora que a sua voz está acordada. Quando ela já está no momento que você acha, por exemplo, de manhã, 6 da manhã, é a hora de gravar? Não. 8, não, se você acorda, eu acordo, doutora, normalmente 2 da tarde. Isso é comum aí, porque faz show à noite, madrugada. Então, essa é a hora aí, umas 2 horas após acordar, é a hora melhor de gravar. Acho que na hora gravar de noite, muito tarde, é ruim, tá cansado. E assim, quando acorda, a voz ainda tá, dormindo. Tem que acordar, tem que aquecer a voz. Então, a melhor hora de gravar é quando sua voz esteja acordada, não cansada, 2 horas depois de ter acordado. É importante também a questão, por exemplo, depois de almoçar, você tem que ter um tempo, né, para digestão, porque muitas pessoas querem, depois de almoçar, já querer gravar ou continuar uma gravação de voz, aí tem refluxo e um monte de coisa, né, doutor? Não pode. Quando você almoça e você está fazendo aquela digestão, o seu organismo todo está trabalhando de maneira muito grande. Parece que não, mas você quer saber como acontece isso? É quando você tem aquele soninho. Você acaba de almoçar, bate aquele soninho, dá aquela canseira. Por quê? Porque seu organismo está trabalhando muito para você digerir aqueles alimentos. Então, não é a hora de você cantar. A hora de cantar é a hora que sua digestão, pelo menos 1 hora depois, né? E se tem refluxo, acho que tem que esperar até um pouquinho mais. Tem que tratar o refluxo, tem que cuidar da alimentação. É muito difícil. Às vezes você quer comer a pizza, às vezes você quer tomar um refrigerante. Isso acontece. E ninguém é de ferro. Então, o cantor, normalmente o médico do cantor vai ter algumas estratégias, vai poder ajudar o cantor para não ter aí esses problemas na hora de gravar. Um profissional da voz artística é muito importante nessa hora, porque a gente consegue que o cantor não tenha intercorrências nesse período de gravação. Ótimo, muito bom. E só para complementar, muitas pessoas acham que você recorrer a um especialista, a um profissional, é um luxo que você está fazendo, mas na verdade não. A gente às vezes gasta com tantas coisas fúteis e não entende que é muito importante você ter um profissional do seu lado, você que é cantor, mas é muito mesmo. Às vezes a gente acha, não, é bobagem, a gente pode seguir e aí depois, se ficar algo muito grave, a gente recorre a um profissional. Isso é uma bobagem, gente. É assim como um jogador de futebol precisa ter um treinador, você precisa ter alguém
um profissional do seu lado. Então, temos aí a doutora, muitos outros profissionais também para te auxiliar aí. Gente, hoje em dia a medicina evoluiu muito, né? Antigamente a gente tinha médicos para algumas coisas, hoje em dia você tem médicos aí especializadíssimos e médicos para cantores. Eu acho que você tem que valorizar, porque a pessoa também, né? Eu, por exemplo, eu estudei medicina, eu estudei otorrino, eu estudei laringologia, eu estudei foniatria, que é essa medicina da voz, eu estudei canto lírico, eu estudo música, né, teoria musical. Então, assim, são muitos estudos e muitas experiências que a gente investe aí para cuidar dos cantores e para dar a eles esse suporte para que a voz melhore. A voz pode melhorar muito e muito também numa gravação, se tiver acompanhamento. Gente, para terminar também vou dar algumas considerações. Eu atendo, vocês vão ver ali no meu Instagram, @doutora Sabrina Farnese. Depois a gente vai digitar aqui para vocês. Eu tenho lá um linkzinho que tem todas as minhas mídias sociais, o meu YouTube. Eu tenho um YouTube chamado Medicina da Voz, onde eu tenho vários vídeos falando de cada situação com a voz. Vai ver de cirurgia, vai ver de tudo lá. Você que teve perguntas aí de refluxo, vai ter tudo. Vai ter até rouquidão do Covid-19, vai ter tudo aí que você quer saber sobre voz. Tem lá no meu canal Medicina da Voz no YouTube. E nesse link também acesso a atendimentos online. Eu faço aí o Brasil inteiro, outros países também, sempre faço atendimentos online. Você vai ver como vai ter algumas regrinhas, tá? E será um prazer aí atender vocês e cuidar dessas vozes, tá bom, gente? Obrigado, doutora. Obrigado pelo convite. Excelente tê-la você aqui, logo nesse dia tão importante aí para todos os otorrinos. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês e me segue lá no Instagram. Isso aí, sigam a doutora. Obrigado a todos vocês. Muitas gracias a toda a gente. Eu respondo no direct. As dúvidas, manda lá. Até a próxima.